Bem sabemos, devido a informações recebidas dos imortais, que o total de espíritos dessa categoria não passa de 5 em toda a Via Láctea, sendo Jesus um dos membros desse divino concílio. Mais uma vez, Jamar foi espantoso, embora suas palavras parecessem resumidas, deixou no ar a impressão de que não falara tudo o que sabia. Logo se manifestou outro espírito, que talvez tivesse ficado com a mesma sensação, instigando o guardião da noite a expor algo mais sobre o tema. Os chamados mestres ascensionados do esoterismo fazem parte desse governo oculto do planeta. Podemos conhecer os nomes verdadeiros dos espíritos que auxiliam Jesus no comando do sistema solar? Por mais respeitáveis que sejam os irmãos esoteristas com suas canalizações e revelações, somos obrigados a testificar que nenhum dos espíritos que encarnaram na Terra ou que são familiares a seus habitantes, a não ser o Cristo, faz parte do grupo de almas eleitas pelo Altíssimo para governar os destinos do mundo. Ainda segundo Pedro, debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. No Apocalipse, há uma referência aos 24 anciãos, que, segundo se acredita, fazem parte do grupo de ministros que auxiliam os representantes do governo oculto na administração do planeta Terra. Essa realidade não diminui a importância daqueles seres denominados mestres ascensionados, mas tanto em nossa dimensão, quanto nas dimensões superiores, esses chamados mestres, não são reconhecidos como integrantes do governo oculto do planeta. Nós, os guardiões, acreditamos que, se não nos foi dado conhecer nenhum dos membros divinos desse agrupamento de almas eleitas, à exceção do Cristo, não há por que especular a respeito. Levando em consideração que estamos vinculados à mensagem do Espírito Verdade, importa-nos apenas saber que temos alguém competente e eleito pelo Altíssimo, em quem devemos confiar como general dos exércitos celestes, o ser mais elevado e mais puro de que a humanidade tem notícias. Jamar ainda dava mostras de resumir suas palavras. Apesar de ter sido instigado pelo espírito ligado à guarnição que servia no aerobus, nem por isso deixou escapar mais de seu pensamento. Creio que, por essa razão, o foco das perguntas modificou-se um pouco, dando por encerrada a etapa que tratava do Cristo cósmico e sua ascendência sobre os espíritos da Terra. Foi assim que outro amigo de nossa incursão resolveu indagar, mudando a natureza das perguntas. Presenciamos o aumento da marginalidade no plano físico, assim como da ação dos espíritos que se opõem ao Cristo e à política divina que representa. Esse fenômeno se dá tanto com encarnados quanto com desencarnados, a ponto de alguns espíritos, de ambos os lados da vida, propagarem interpretações de que o mal está vencendo a batalha no planeta Terra, impondo seu domínio. Que acha disso? Realmente, existem pessoas nas duas dimensões que, não obstante os avanços ocorridos nos últimos séculos, alimentam uma ótica pessimista, algo que possivelmente tem origem em seu estado emocional e é reflexo de seu passado. Não há precedentes na história da humanidade de número tão grande de feitos realizados em nome do bem comum, inspirados nas palavras e nos exemplos do Cristo. Muito embora as guerras e labutas humanas e as investidas dos espíritos da oposição, a Terra tem presenciado a ação de espíritos elevados, verdadeiros missionários representantes do alto, que vêm semeando estrelas nos corações dos homens. As leis e os códigos têm se renovado de maneira notável, ainda que de modo lento, mas gradativo, sob o influxo das ideias de progresso e solidariedade. Pessoas e organizações influentes têm se deixado tocar pelas questões humanitárias e o mundo vem presenciando um aumento crescente de movimentos de espiritualização e espiritualidade. Do lado de cada vida, os umbrais começaram a esvaziar-se a partir da década de 1960, e muitos núcleos infecciosos do astral já não existem mais, pois em seu lugar foram erguidos hospitais, postos de socorro, instituições de assistência e outros refúgios, destinados à reeducação das almas. Se, por um lado, a política ferrenha dos dragões fomenta guerras, semeia discórdias e engendra meios de frear a marcha de progresso,
aspirando à regressão da humanidade a uma era de caos e ignorância, os ventos da espiritualidade bafejam com constância formidável a morada dos homens. Inspiradas pelo Cristo, tais correntes aumentam as possibilidades de levar a mensagem de renovação a todos os recantos do mundo. E se, até agora, as conquistas dos bons têm sido acanhadas, é somente devido à sua timidez e covardia, ao recuarem e se intimidarem perante os avanços da oposição e não se unirem no propósito de tornar mais efetivo o reino de Deus entre os homens. Não conseguimos enxergar sob que ângulo o mal está ganhando essa batalha. Avanços importantíssimos têm sido alcançados, conquistas do pensamento progressista têm sido a regra no mundo e, por isso mesmo, considerando o fator qualitativo, característica do planeamento do Cordeiro de Deus, o bem sempre está avante, sempre está vencendo e sempre vencerá, não importa a quantidade de seres voltados ainda e temporariamente para um foco diferente daquele apontado pelo Cristo como um clarão, em sua carta magna de libertação das consciências, o Evangelho. Jamar inflamou-se com sua exposição. Falava com entusiasmo e uma convicção pessoal que transparecia à vista de todos, e da qual todos partilhávamos. Suas palavras pareciam haver tocado a todos de modo singular, pois nos entreolhávamos com um brilho especial nos olhos, tendo as esperanças renovadas pela fé, diante dos factos que foram acentuados pelo guardião. Se o sistema de vida ou de política dos espíritos, que se opõe ao Cristo, está mais realçado, que se pode esperar nos próximos anos, como resultado da ação dessas inteligências na civilização da dimensão física. Aventuroso e determinado estudioso. Podemos dizer, tornou Jamar, o guardião da noite, que os espíritos opositores à política do reino estão praticamente acuados diante da notícia de que o seu tempo, no planeta Terra, se esgota, efetivamente. Portanto, o que podemos aguardar é uma reação baseada, acima de tudo, no desespero, e não em planeamento minucioso e calculado da parte deles. Não obstante, sejam quais forem suas ações, temos de contar com o facto de que estamos numa guerra espiritual, e não em um enredo de folhetim espírita psicografado. Segundo alerta do apóstolo Paulo, não temos de lutar contra a carne e o sangue e, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Dessa maneira, mesmo sabendo que estamos circundados pelos poderes superiores do bem, não nos deixemos enganar nem ousemos menosprezar a força da oposição, afinal, não considerar a força e os recursos do inimigo é conceder-lhe vitória. Deixar de estudar seu esquema de poder e de perscrutar-lhe a estrutura de pensamento e a política é o mesmo que subestimá-lo. Sendo assim, embora saibamos de suas investidas movidas pelo desespero, tenhamos em mente que a luta não acabou. Se estamos no campo de batalha, devemos desenvolver conhecimento estratégico, a fim de que não nos enganemos e de que não corramos o risco de combater do lado errado. Antes que Jamar continuasse e outro espírito se adiantasse com novas dúvidas, o alarme soou. Teríamos de voltar cada um às nossas posições, pois, a cartada final seria dada e o encontro com os soberanos daquela dimensão não poderia mais tardar. Anton reuniu seus guerreiros, os guardiões da luz, e Jamar saiu às pressas, reunindo seus especialistas. Cada qual sabia muito bem o que estava em jogo. Era hora de confrontar o poder supremo dos dragões. Capítulo 10 – Os Daimons. Disse-lhes Jesus, eu vi Satanás, como raio, cair do céu. Lucas 10:18. E houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:7-9. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia.
Judas 1:6. Uma vez mais o símbolo do Daimon número 1 apareceu no pavilhão. Parecia que se materializara, como num passe de mágica, naquele ambiente fantasmagórico. E logo em seguida, sua voz. Era uma voz quase artificial, quase mecânica. Ele não se deixaria identificar assim, sem mais nem menos. Porém, havia agora um motivo de urgência. Os guardiões identificaram a superfortaleza onde se realizavam as conferências, a segunda em importância para os poderosos ditadores do mundo oculto. O centro do poder, como eles denominavam o lugar. O número 2 teve de voltar para o bastião de poder no último momento, quando os alarmes foram acionados devido a uma intromissão não material, mas de origem psíquica e de um nível dimensional superior. Somente uma vez ao longo dos milênios, é que o centro de poder dos Daimons ficou permeável, uma única vez, em toda a história do planeta Terra, tiveram seu mundo invadido e seu estabelecimento abalado. Foi quando o Cordeiro visitara, pessoalmente, aquelas regiões profundas, a dimensão Infernus. Mas não era o inferno concebido pelos homens medrosos da superfície. Era o inferno onde se arquitetavam todos os planos de conquista e sabotagem da civilização e de intrusão nos processos que engendravam o progresso da humanidade. Embora existisse outra face dessa dimensão, nenhum humano, nem mesmo os desencarnados, tinham autorização para visitá-la. Vedava-se aos humanos do planeta, mesmo após a morte do corpo visitar ou presenciar qualquer coisa em determinadas regiões, comandadas pelos dragões. Era o local onde se encontrava seu campo de sofrimento, onde eles, os ditadores do abismo, impingiam sofrimento àqueles que consideravam traidores. Contudo, esse era outro capítulo que não poderia ser aberto, que não poderia ser mostrado, devido às imagens fortíssimas, que talvez ficassem para sempre marcadas nas mentes de quem quer que ali entrasse. Quando os dragões pensaram que havia matado o Cordeiro, que sua morte extinguiria a chama da fé de seus seguidores, então notaram que a aparente derrota com a crucifixão, do homem de Nazaré, se traduzira na maior expressão de vitória de sua política, de seu sistema de vida ou reino e, por conseguinte, a vitória do próprio Cordeiro. Naqueles momentos em que o representante máximo da política divina expirou no madeiro, ele próprio desceu às paragens infernais. Desceu vibratoriamente ao círculo de poder dos dragões e, investido de sua autoridade moral inquebrantável, enfrentou as feras do abismo, os espíritos em prisão, e lhes falou sobre o tempo que restava à sua semente, na terra. Na ocasião, aqueles que se julgavam os donos do poder foram expostos. E ficou patente, para todos os povos do abismo, das regiões ínferas, que o Cordeiro era quem, indubitavelmente, comandava os destinos do planeta. Foi nesse momento que ouviram, mesmo sem querer, as palavras que saíram da boca do emissário divino: trago-vos, meus filhos, a notícia de que tereis pouco tempo para vos inspirar nos exemplos que serão enviados ao mundo através dos meus representantes. Desde eras antigas, quando em vossa figueira semeastes a destruição, a iniquidade e estabelecestes a revolta contra o Altíssimo, que vos tenho recebido em meus braços, aconchegando-vos num mundo novo para vos instigar à renovação dos vossos pensamentos. Agora venho, mais uma vez, como já o fiz no início de vosso degredo, falar-vos aos corações. A morte foi tragada pela vitória, as trevas se diluíram na presença da luz. Venho dizer-vos que o tempo é chegado em que não mais sereis suportados nessas terras do exílio. Que a ampulheta do tempo já demarcou a hora e que esta hora é agora, em que sereis pesados na balança divina, em que sereis conduzidos ao justo juízo e sereis novamente deportados, a fim de reiniciar vossa trajetória em novos mundos da imensidade. Ainda outra vez pesam sobre vós os crimes perpetrados, os dramas milenares que desencadeastes neste mundo, as dores e aflições que impingistes aos povos da terra. Eis que venho para dar-vos a última oportunidade de modificar-vos interiormente, de refletir sobre vossos crimes, que não são apenas hediondos, mas de uma escala cósmica muito dificilmente concebida pelos meus filhos, que habitam este mundo. Quando chegar o momento propício, e o meu Pai assim ordenar,
recebereis a visita final, anunciando-vos definitivamente o veredicto divino. E não mais podereis postergar a justiça, que se manifestará de forma ampla e inexorável, delimitando as vossas ações e pondo fim ao exílio, que tanto sofrimento causou aos povos desse planeta. Será então o joio separado do trigo, os cabritos, das ovelhas. Os bons, dos maus. Eis que vos trago as boas notícias de que eu venci a morte e o reino da escuridão, e desde já o reino do meu Pai está em andamento nos corações humanos, de sorte que, muito em breve, encherá toda a terra. Naqueles tempos, há 2000 anos, os daimons não imaginavam que se consumaria o decreto divino. Pensavam que a misericórdia externada pelo governo oculto do mundo era um sinal de fraqueza, e que jamais se cumpriria o mandato divino que determinava o fim de seu reinado inumano nos bastidores da vida. Desta vez, portanto, o maioral tinha urgência. Ele sabia que algo incomum se processava nas dimensões vizinhas e que os guardiões superiores, com certeza, sob o comando do Cordeiro, estavam se posicionando. Havia algo a mais, que levava o maioral a crer que seu tempo estava prestes a se esgotar. O planeta Terra revolvia-se. A estrutura geológica se revirava de maneira a demonstrar que o orbe tentava vomitar de seus seios cânceres astrais, os sistemas de vida incompatíveis com o novo estágio insinuado pelo planeta. Por toda parte, as revoluções do globo e seus biomas indicavam que algo estava em plena transformação, que novos tempos eram chegados. O maioral começou a se inquietar ao reunir as evidências que tornavam sua hipótese mais e mais plausível. Era o começo dos tempos do fim. O maioral ordenou, com aquela voz que ninguém saberia distinguir se partira de um espírito masculino ou se era proveniente de uma alma feminina. Talvez, ele se manifestasse com aparência andrógina com o único objetivo de confundir seus companheiros de exílio. Mas nenhum deles tinha como se certificar disso. Manifestou-se inquieto perante o número 2, em poder, como nunca antes se deixara perceber. Os daimons se reuniram naquele recinto incrustado, vibratoriamente, em uma região que os terrestres sequer imaginariam fosse possível sobreviver. Pelo menos, era impossível a sobrevivência em corpos naturais, humanos, de carne e osso. Mas não para seres que existiam numa dimensão diferente, em corpos energéticos, psíquicos, imateriais ou semimateriais. A fortaleza situava-se num ponto que correspondia estrategicamente ao centro do planeta, em meio aos elementos que ali se comprimiam sob pressões altíssimas, porém em uma dimensão diferente da realidade física. Essa localização, por assim dizer, geográfica, era tão somente um ponto de referência, já que o âmbito dimensional onde se encontravam diferia em tudo da contraparte material do planeta Terra. A fortaleza dos maiorais só perdia em importância para o lugar que o número 1 sublinhado guardava, apenas para si, como um reduto particular, uma área conhecida só por ele, onde arquivara todo o conhecimento de sua raça, de sua ciência, de seu saber milenar. Era ali também, onde nenhum ser humano poderia sobreviver, devido às ondas eletromagnéticas, às altas temperaturas do núcleo planetário e a diversos outros fatores, que fenômenos naturais ocorriam, cuja essência diferia completamente daqueles familiares, aos habitantes da superfície. O daimon número 2 sentiu um calafrio ao ouvir a convocação do maioral entre eles. Sentia um ódio inominável pelo chefe supremo, mas não saberia como descarregá-lo, pois nunca fora capaz, sequer, de descobrir sua identidade. Talvez, chegou a pensar algumas vezes, o maioral fosse algum dos outros componentes do Concílio dos Dragões. Mas jamais conseguiu qualquer pista concreta ao longo dos milênios. Nem mesmo os pouquíssimos representantes da justiça divina, aos quais fora dado penetrar o reduto dimensional que lhes servia de prisão, chegaram a decifrar o máximo segredo. Quem sabe até pudessem fazer isso, mas os abomináveis representantes do Cordeiro tinham preceitos tolos, como, por exemplo, respeitar a privacidade de quem quer que fosse. Com esse pensamento,
O daimon número sublinhado 2 sublinhado, o segundo entre todos os seres do abismo, ouviu a voz que se materializava, à qual inúmeras vezes se submetera ao longo dos séculos. Fique atento, daimon, pois ocorre uma movimentação em torno da nossa dimensão. Suspeito que haja elementos discordantes e partidários da política do Cordeiro a nos rondar. Se vieram nos incomodar antes do tempo, deverão encontrar uma represália à altura. Dê o alarme e tome todas as providências. Não podemos jamais perder nosso bastião de poder para as mãos do inimigo. O símbolo do número sublinhado 1 sublinhado reverberava no ambiente, em diversas cores conhecidas daquela dimensão. E por que você mesmo não toma as devidas providências? Por que não se expõe, em vez de apenas transmitir suas ordens? Ou porventura teme os miseráveis que se aproximam em nome do Cordeiro? Sabe muito bem que já me preparei, daimon, que coloquei de prontidão todo o exército de espectros e convoquei os chefes de legião para que retornem ao nosso mundo, a fim de retomarem seus postos. Se forem os odiáveis guardiões, eles jamais poderão vencer nosso exército e a perícia dos chefes de legião. De qualquer maneira, olhe bem como fala comigo, miserável do segundo escalão. Reúna os demais na sala do concílio e não se esqueça de que sou omnipresente nesta dimensão. Sei e saberei tudo o que tramam entre si. Reunirei os demais, afinal, já teremos de nos reunir mesmo. Este é mais um motivo para aguçarmos as ofensivas contra os povos da terra. Mas, sinceramente, não creio que os guardiões estejam por trás de toda esta movimentação em torno de nossa dimensão. Vou assumir a direção do nosso exército. Por isso você não poderia jamais ser o maioral entre nós. Demonstra a mais completa imperícia ao abordar problemas da maior relevância para nossa política e sobrevivência. Uma gargalhada sinistra foi ouvida, ressoando na mente do daimon. Era algo surreal, metafísico, uma gargalhada tanto de desprezo quanto de nervosismo. Com certeza, o número sublinhado 1 sublinhado entre os dragões, o poder vibratório supremo, sabia de algo mais, além do que dissera ao número sublinhado 2. Intensa movimentação foi sentida em torno da superfortaleza dos daimons. Os chefes de legião chegaram um a um, deixando junto aos políticos e poderosos do mundo, apenas seus prepostos e estrategistas, que não poderiam abandonar suas posições. Tomaram seu lugar nos diversos pontos nevrálgicos do sistema de defesa do Reino dos Dragões. Por sua vez, os espectros retornaram em massa, formando uma confluência de forças que não poderia ser ignorada pelos guardiões ou quem quer que estivesse se aproximando do local. Concomitantemente, Jamar, Dante, Pai João, Watabe, Voltes, Júlio Verne, Ranieri e eu nos aproximamos, juntamente com boa parte dos guardiões. Enquanto Jamar tomava a dianteira, Anton permaneceu no aerobus, com os representantes dos Tupinambás, guerreiros especializados ao extremo, e o restante do corpo de guardiões, a fim de buscar contato com algum emissário do Espírito Verdade, de quem recebera a incumbência de levar aos dragões o veredicto da justiça divina. Anton julgara por bem não apresentar-se naquela dimensão, principalmente dentro dos domínios dos dragões, com todo o contingente que trouxera. Isso poderia ser interpretado como uma ofensiva. Afinal, eles não iriam interferir no sistema de vida e de política dos dragões, sua missão era apenas levar uma mensagem aos daimons e seu séquito. Embora, desde algumas horas, Anton percebesse psiquicamente que algo mais ocorreria, o ar prenunciava alguma coisa muito mais intensa, preparada pela administração sideral. Caso se desse algo mais ostensivo, porém, seria somente por iniciativa dos representantes da justiça de uma dimensão superior. A eles, os guardiões, cabia fazer a sua parte. Não detinham condições morais, e, talvez, nem mesmo técnicas, de enfrentar os poderosos dragões sem cobertura superior ou a presença de algum emissário dos imortais. Isso somente era possível aos espíritos da esfera crística ou a algum dos seus enviados mais próximos.
A reunião entre os representantes do poder iniciou-se. Os 6 dragões mais pareciam entidades sublimes, devido ao seu aspecto, que diferia sobremodo da aparência dos demais espíritos, seus inferiores em hierarquia. Mais uma vez, a voz irreconhecível do número 1 sublinhado se fez ouvir. E a voz inarticulada ordenava que todos se preparassem. Queria saber detalhes do planeamento em execução e das estratégias para deflagrar um atentado de proporções planetárias, uma guerra total, que colimasse a falência dos habitantes da superfície e seus representantes políticos e religiosos. Enquanto questionava sobre os preparativos para a grande ofensiva, o número sublinhado 1 sublinhado censurava, na presença de todos, o segundo em comando, que não ousava pronunciar nenhum som sequer, enquanto o maioral estivesse com a palavra. Todos, inclusive a mulher que atuava como assessora e elemento de ligação nas comunicações, estavam inquietos. Os daimons temiam que o maioral cumprisse sua ameaça, temiam a segunda morte, a perda total da lucidez, a loucura, que seria deflagrada quando o número sublinhado 1 implodisse seus corpos energéticos, semimateriais. Muitos entre os degradados já haviam sumido de sua presença. Mais de 600 espíritos perderam a forma extrafísica, pois todos foram ludibriados e comandados pelo miserável mais miserável entre todos, eram conduzidos pelo representante máximo do poder vibratório supremo, o qual permanecia com sua identidade em segredo durante todos estes milênios. Somente assim conseguiria manter todos curvados perante seu braço impiedoso. Próximos vibratoriamente daquele local, o Atab e Jamar assumiram a incumbência de procurar pelo local onde se reuniriam os daimons. Afinal, seria Anton, o guardião superior, quem deveria levar a eles a mensagem final do Cordeiro, mas competia a cada qual uma tarefa. O Atab, Jamar, Pai João e eu tomamos a direção do ponto assinalado nos documentos trazidos por José Pigleber, a mano dos imortais, que dirigem os destinos do planeta. Toda uma falange de seres comprometidos com a política divina participava ativamente do processo de preparação do orbe, que ingressara numa fase decisiva da mudança geral prevista desde milênios. Dissemos por plataformas criadas pelos senhores daquelas paragens, que haviam sido confinados magneticamente com sua corte, há séculos, nas regiões mais profundas do mundo. E fora o próprio dirigente espiritual da humanidade que decidira pelo aprisionamento dessas almas rebeldes, evitando que aniquilassem as obras da civilização, duramente conquistadas ao longo das eras. No momento propício, quando soou a hora certa no tempo planetário, o próprio Cordeiro descer aquelas esferas mais densas, consideradas pelos espiritualistas e religiosos como sendo infernal. O imaginário popular e as doutrinas religiosas se incumbiram de fantasiar o que puderam a respeito deste local do desterro das almas criminosas. No entanto, o inferno nada mais era que uma região purgatorial, um degredo ou exílio a que foi submetido, por decreto divino, certo número de espíritos que, desde outros mundos, vêm se opondo ao progresso e à evolução. Sua filosofia de vida e sua política defendiam o caos total, o poder deveria ficar concentrado em suas mãos ardilosas e criminosas. Criaram uma ampla estrutura de poder, com seus ministros ou chefes de legião, e arrastaram consigo considerável quantidade de seres, que aderiram ao seu plano de dominação e ao sistema diabólico que instituíram naquele círculo, dentro do qual ficaram restritos muitos de seus desmandos. O próprio livro da Revelação, no Novo Testamento, anuncia: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disto é necessário que seja solto, por um pouco de tempo. Apesar disso, esses espíritos em prisão, não ficariam totalmente alijados dos conceitos de progresso e de civilidade. Poderiam observar o mundo, interagir, até certo ponto,
desde que os maiorais não interferissem diretamente na sociedade dos humanos. Deveriam presenciar o lento despertar da consciência da nova humanidade, ver o progresso, ainda que tardio, dos povos da Terra e, quem sabe assim, inspirar-se de alguma forma nos feitos humanitários. Todavia, essas almas rebeldes não cruzaram os braços durante a saga da civilização. Formaram uma constelação de forças e poder na dimensão sombria para onde foram banidos, e daí mancomunaram-se com outros seres, que acabaram por servi-los. Fomentaram inumeráveis conflitos e situações, outras que, em última análise, objetivavam colocar em risco todo o sistema ecológico planetário. O ódio acumulado, desde eras remotas, por haverem sido expulsos da face do globo parecia querer explodir de um momento para outro. Como não poderia mais reencarnar no planeta, usaram seus asseclas mais próximos, os espectros e chefes de legião, e os enviaram, com sua ciência diabólica, para viverem em meio aos humanos encarnados. Outros, os que apresentavam condições, foram remetidos por eles através dos portais da reencarnação, a fim de serem seus elos com os humanos que viviam na superfície do mundo. Dessa forma, instigaram e desenvolveram corporações ao longo dos anos, principalmente durante o último século, estabeleceram-se entre agrupamentos de pessoas influentes, que passaram a liderar e ser totalmente controlados por eles, os ditadores do submundo. Foram surgindo, aqui e acolá, dinastias e famílias inteiras de magnatas do poder, todos ligados, de modo íntimo e visceral, aos planos dos dragões. Essas famílias, corporações e fundações espalhadas pelo globo, disfarçadas apenas pela maneira como se misturavam ao sistema financeiro, manipulavam o destino do planeta, sob o comando direto dos daimons. Com relativo êxito, exercem controle sobre o dinheiro e o fluxo de capitais, a indústria da guerra, a petroquímica, o lobby e o assédio a estados e governos, bem como os grandes laboratórios. Não aqueles conhecidos do público, mas a rede extraoficial, que não consta dos registros, ao menos abertamente. Representantes de diversas famílias, banqueiros e donos de incalculáveis fortunas costumam se reunir sob a direção de um dos eminentes chefes de legião, temporariamente materializado. Interage com eles visando decidir sobre a necessidade de uma nova ordem mundial, que se estatuiria mediante o franco patrocínio dessas mentes que, diretamente do submundo, arquitetam nova ação, com medidas amplas e globais para dominar o planeta, sem que o grosso dos humanos encarnados sequer o suspeite. Suas armas. A mídia, sob o comando de um dos ditadores do abismo, grande especialista e estrategista em comunicação de massas, e também o ciberespaço, que funciona como um terreno fértil para que espalhem suas ideias e seus ideais. Esse panorama, em que tais inteligências agem na obscuridade, conta com a natural descrença de um grupo de pessoas que se dizem defensoras dos princípios cristãos, mas também da maioria dos homens, principalmente daqueles que ainda não despertaram para a realidade verdadeira, que transcorre como um rio caudaloso nos bastidores da vida. De um lado, o Maya, a ilusão dos sentidos a que se entregam, do outro, numa dimensão paralela, a realidade última, a verdadeira batalha que está sendo travada, cujo troféu é o domínio das consciências, segundo a perspectiva das sombras. Aquela dimensão guardava segredos que precisavam ser desvendados. Eu imaginava o universo como se fosse preenchido por grandes bolhas, como bolhas de sabão, algumas delas contendo diversas outras bolhas, interpenetrando-se. As bolhas seriam as diversas dimensões, e em alguns lugares do universo teríamos uma bolha dentro da outra. Essa é apenas uma figura de linguagem para descrever, com limitações, aquilo que os cientistas debatem de forma acalorada. Tomando como base essa imagem, encontramos um mundo dentro de outro mundo. Ou seja, teríamos a dimensão total relativa ao lugar para onde os espíritos rebeldes foram degradados, e encontraríamos outro mundo muito especial dentro daquele. De acordo com meu entendimento, seria uma dimensão dentro da outra. Facto é que tivemos de transpor, com muita dificuldade,
Algum limite vibracional nas entranhas daquele universo para onde deveríamos levar o ultimato dado pelo alto, aos representantes do poder. A alguns poderia soar como algo muito simples, no entanto, não era assim. Muitas coisas estavam em jogo, muitas vidas. Afinal, tratava-se de comunicar oficialmente aos ditadores do abismo que seu tempo estava prestes a se esgotar no sistema chamado Terra. Jamar e o Atab mantiveram-se à frente do nosso grupo, assumindo uma posição explícita de liderança. À medida que nos distanciávamos do aerobus, onde ficaram os demais espíritos que nos acompanhavam, enfrentávamos energias oriundas da natureza daquela dimensão desconhecida. Para mim, que não era versado em princípios da física astral, parecia que ali, onde nos encontrávamos, imperavam leis totalmente diversas ou simplesmente desconhecidas por nós, que faziam com que fenômenos daquela esfera dimensional fossem desencadeados frequentemente. A geografia extrafísica dava a impressão de ser diferente da que se observava em todos os demais locais por onde passáramos. O mundo à nossa volta banhava-se numa estranha luminosidade vermelha. Era um universo surreal, e a paisagem, exótica como jamais vira. Tudo mudava de lugar constantemente. Tínhamos de tomar cuidado para não nos perdermos naquele labirinto de energias, formas e sons que vinham de várias procedências ao mesmo tempo. Sons incompreensíveis repercutiam no ar à nossa volta. Sibilos, gritos e alguns estampidos e sonoridades tipicamente artificiais pareciam se revezar, ressoando em todo o ambiente. Aquela era realmente uma dimensão assustadora, bizarra, fantasticamente terrível, mas de uma beleza incrivelmente diabólica. Quem quer que tivesse construído aquele mundo, ou aquela dimensão, fossem os dirigentes espirituais da humanidade com o fim específico de aprisionar aquelas consciências criminosas ou, então, se este mundo já existisse desde a formação inicial do cosmos, era algo assombroso, digno de estudos por parte de cientistas da vida universal. Jamar fez vários testes com a estrutura astral do ambiente, coletando dados para futuras observações e para que constasse nos arquivos dos guardiões. Contemplando tudo ao redor, deixei escapar meus pensamentos: quem está por trás dos seres que servem nesta dimensão? Quem quer que sejam os chamados dragões, devem ser possuidores de um desenvolvimento tecnológico invejável e muitíssimo superior aos alcançados pelos habitantes da crosta. Parecia que Pai João ouvira minhas reflexões, pois em seguida aos meus pensamentos, ele falou, rompendo o silêncio, que já parecia incomodar: por tudo que já vimos, meu filho, falou João Kobu, os chefes de legião, os espectros e a imensa horda que encontramos em nossas incursões, inclusive os senhores da escuridão, os magos negros, não passam todos de escravos condicionados mentalmente pelo poder execrável dos daimons ou dragões. Estes, sim, é que formam o poder vibratório supremo nesse mundo. Quanto aos demais espíritos, por mais que nos pareçam criminosos, especialistas ou temidos, devido ao alto grau de crueldade de que são capazes, são apenas marionetes nas mãos desse poder que os homens na Terra classificaram como sendo o demônio, o diabo, a besta. E olhando para mim de maneira significativa, o pai velho continuou, enquanto caminhávamos por entre a paisagem exótica: esse poder supremo que aqui é denominado dragão não pode sequer ser defrontado por nós, simples espíritos pertencentes ao clima psíquico do planeta. Somos tão somente emissários do governante do nosso mundo. Compete ao Cristo, e a nenhuma outra criatura, enfrentar os rebeldes que vieram para nosso planeta desde épocas imemoriais. Somente ele, o administrador solar, detém autoridade moral e ascendência espiritual sobre as consciências aqui aprisionadas. Nenhum outro espírito, seja mentor ou não, possuímos o grau de lucidez e a força moral para o confronto de algo que supera em muito nossa compreensão a respeito das questões cósmicas com as quais estes seres estão envolvidos. Esperava ansioso para conhecer esses seres de perto. Rumávamos na direção do lugar onde aconteceria uma assembleia entre os daimons. Teríamos, no entanto, de resistir à natureza bravia daquela dimensão, do mundo dos degredados.
Jamar voltou-se para o Atabe, gritando e tendo sua voz ecoando em torno de nós. Descobriu alguma pista, o Atabe? Sim, Jamar. Descobri que estamos andando em círculo. Receio que tenhamos perdido um tempo precioso. Os Daimons querem nos enganar. Acho melhor voltarmos. Outra coisa, falou o Atabe. Uma movimentação intensa ocorre como um cerco em torno de nós. Suspeito que os dragões não permitirão que adentremos seus domínios sem uma demonstração de força, como é o hábito entre eles. Também suspeitava disso, mas antes, vamos colher amostras da matéria etérica desta dimensão. Acho que nossos especialistas vão ter muitos elementos para estudar. É uma oportunidade preciosa que se abre para nossas pesquisas. Depois que Jamar e o Atabe descobriram o erro em que nos encontrávamos e, após obter dados mais exatos em suas observações, demandamos outra direção, que se mostrou correta. Foi quando avistamos algo, talvez um espaço dimensional que diferia de tudo que tínhamos visto até ali. O espaço se configurava diante de nossa visão como uma película finíssima, a envolver todo o ambiente extrafísico, ou quase físico, onde nos situávamos. Sentíamos os efeitos das radiações dos elementos do planeta. Eram vibrações fortíssimas, que chegavam até nós como se fossem leve formigamento em nossa epiderme espiritual. Embora, para minha surpresa, não fosse nada que nos prejudicasse. Temos de descobrir o jeito de romper o campo que contém, em seu interior, o local onde se refugiam os degredados. Sim, observou o Atabe. Todo caminho vai e vem. Temos apenas de saber como penetrar nesse campo de natureza magnética. Será que esta estrutura ou barreira é justamente o que delimita as prisões eternas, ou cadeias eternas de que nos fala a Bíblia 4, dentro das quais se encontram os dragões ou os chamados anjos decaídos? Nada sabemos ao certo, Ângelo. Mas pode ter a certeza de que chegamos ao lugar onde os maiorais se reunirão, e aí os abordaremos. Com certeza já detectaram nossa presença. Assim que entrarmos, daremos o sinal para Anton e os demais guardiões. Como já mapeamos toda a extensão do caminho que percorremos, será mais fácil para eles virem até nós. O Atabe e Jamar consumiram um bom tempo até concluir que não poderiam, sozinhos, romper o campo magnético que encerrava todo o sistema de poder dos dragões. Ficamos o equivalente a mais de 5 horas da Terra nessa tentativa, e todos os equipamentos que trouxemos foram incapazes de promover a ruptura da esfera de energia dentro da qual estava o reduto onde se reuniam os representantes do poder vibratório supremo das regiões inferiores. Cansados, os dois guardiões pediram a João Kobu que entrasse em contato com o aerobus, e assim foi feito. Imediatamente, tendo sido o mapa da nossa localização transmitido por um aparelho que trazíamos conosco, foram enviados reforços para a empreitada. Um dos guardiões chegou a sugerir que retornássemos ao aerobus e coletássemos mais energia solar, a fim de romper a película magnética que envolvia aquele reduto. Mas não era o caso, conforme falou Jamar, não podemos perder as conquistas que fizemos nesta dimensão. Jamais poderíamos retornar para uma nova aproximação em torno do Sol, pois nossas reservas de energia são suficientes apenas para esta fase de nossas atividades. Teremos de prosseguir com recursos próprios. Gotas de suor pendiam de Jamar, como se fosse encarnado, tamanho o esforço que fizera junto com o Atabe. Pai João provia os recursos para o refazimento dos dois guardiões, amparando-os como um pai zeloso. Sobressaltei-me quando avistei alguma coisa, vultos que aparentavam vir em nossa direção. Mas eram apenas Anton e os especialistas que seguiram exatamente a rota traçada por Jamar e enviada por Pai João. Acercaram-se de nós, saudando cada um e abraçando-nos. Traziam novidades. José Pigleber enviou-nos mais recursos, visando romper a bolha de contenção. Ele próprio intercedeu junto aos representantes do Espírito Verdade, e fizeram uma concessão, já que estamos a serviço da Justiça Suprema. Assim que vocês descansarem, vamos prosseguir, falou Anton, o guardião superior.
Também trouxe comigo equipamento de ponta, a fim de não ficarmos de mãos atadas. Temos de nos adiantar. E, de modo a reforçar a convicção de Jamar, Anton, o chefe supremo dos guardiões, acrescentou: os chefes de legião e a polícia dos espectros estão se reunindo como um formigueiro em torno de nós. Precisamos ficar atentos, pois nosso contingente de guardiões não é suficiente para enfrentar uma guerra declarada pelos dragões. Todos se olharam diante da observação de Anton, pois sabíamos o que significavam suas palavras. Mas não poderíamos recuar. Prosseguimos em direção àquilo que representava o reduto do poder. Ali ficavam as bases, os laboratórios principais e, possivelmente, o maior centro de memória de toda a história do planeta Terra, arquivado nos bancos de dados dos dragões. Atingir esse local não era o nosso objetivo, contudo. Quando já estávamos à frente de uma construção que assomava gigantesca, encravada numa montanha de mais de 1 quilômetro de altura, foi que percebemos uma presença, perto de nós. A princípio apenas incomodava nossos sentidos extrafísicos. Somente aos poucos conseguimos distinguir que algo mais intenso ocorria. Éramos tateados por um estranho ser, por uma mente. Era uma sonda mental que nos perscrutava intimamente ou só externamente, quem sabe? Não saberia dizer com exatidão, naquele momento. Somente depois de decorrido algum tempo é que tudo ficou mais claro para mim. Entramos numa construção decorada com esmero. Nada de mau gosto. Instrumentos se revezavam sobre as paredes que, aos meus olhos, pareciam monumentais. Havia uma aura de maldade omnipresente. Entretanto, nem nós mesmos poderíamos descrever o que significava a maldade numa visão tão ampla e cósmica como aquela presença irradiava. Não era o mal segundo a interpretação moral, tampouco religiosa. Era algo mais profundo, mais intrigante, mais complexo. Talvez até científico, se assim posso me expressar. Mas era algo opressivo, além dos conceitos que temos a respeito. Antes que nos dessemos conta do que ocorria à volta, abriu-se uma brecha naquela dimensão, como um rasgo no nada, e fomos tragados automaticamente, como se um enorme aspirador nos sugasse. Em questão de segundos, saímos todos em um ambiente totalmente diverso daquele em que nos encontrávamos anteriormente. Porém, não estávamos sós. Fomos recepcionados por um espírito, que se revestia de uma forma feminina, indefinível, de uma beleza que nos incomodava de forma impressionante. O espírito parecia nos sondar. Nada falava com palavras articuladas. A aparência de seus cabelos não me era estranha, pois em outra ocasião já observara um ser que lembrava bastante este que nos recebia. Fomos conduzidos, quase obrigados, a um salão onde se reuniam outros seres, enigmáticos, iluminados por uma estranha aura. Ao redor de si, irradiações eletromagnéticas reverberavam em forma de asas, de maneira que pareciam seres emergidos de lendas antigas, de contos fantásticos, os quais recordavam anjos. Tanta doçura estampavam no olhar e na face. Altos, esguios, seus cabelos esvoaçavam em torno de cada corpo escultural dos seis que ali se encontravam. A mulher baixou a cabeça tão logo se viu diante dos enigmáticos seres que nos recebiam. Após reverenciá-los, saiu do ambiente, olhando-nos com uma leve expressão de ironia, porém sem perder a elegância. Assim que saiu, curvando-se numa mesura ante os seres lendários, Anton a seguiu com o olhar, talvez buscando identificar algo em sua expressão. O guardião virou-se devagar, acompanhando-a, ao longe, enquanto ela, com certeza, lhe correspondia ao olhar, com o desdém de quem se sentia superior, e com uma expressão enigmática, que tentava esconder do guardião. Mesmo depois que esse espírito desapareceu, Anton continuou fixando o ponto em que fora visto pela última vez, como um olhar expressivo, como se tivesse sondado algo mais a fundo, como se houvesse penetrado mais além, na mente do sorrateiro ser. Ele havia ficado realmente pensativo, porém talvez não quisesse dividir seus pensamentos com ninguém, ao menos por ora. As entidades pairavam, como se tivessem asas. Uma aura de tonalidade dourada envolvia cada uma,
causando efeitos de uma beleza surpreendente, que dificilmente poderia passar despercebida. Isso nos fazia rever certos conceitos a respeito da aparência de seres ligados à política da oposição. Geralmente, os espiritualistas pensam e divulgam que espíritos das trevas, necessariamente, têm aspecto feio, disforme, trazendo a decadência estampada na forma perispiritual. A feição dos dragões, no entanto, dizia outra coisa, atestava, por si mesma, outra realidade. Embora representassem o mal numa proporção muito além dos acanhados conceitos humanos e religiosos, desenvolvidos ao longo dos séculos, sua conformação era algo semelhante àquela ideia que se faz dos anjos. Algo simples assim, e que a nós próprios deixava perplexos. Nem mesmo os poucos espíritos superiores, que alguma vez tenhamos visto, tinham uma expressão tão angelical e delicada, bonita e iluminada como a dos dragões. O que provavelmente explique as palavras do Cristo, registradas em seu Evangelho, ao mencionar lobos em pele de ovelhas 6 ou, conforme afirma o apóstolo Paulo, e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Extasiados diante da pequena assembleia, que se reunia naquele ambiente nada infernal, segundo os conceitos religiosos vigentes, eu pessoalmente, e os demais integrantes do nosso grupo também, sentimos a aura de intenso magnetismo que irradiava dos seres, cujos rostos mais pareciam feitos de ouro ou de algum metal reluzente, enfim, de uma tonalidade ou de reflexos de uma tonalidade exuberante. Miravam-nos como se fôssemos invasores de seus domínios. E sentíamos que, de alguma maneira, alguém ou alguma presença, que não estava ali pessoalmente, nos espreitava, sondava-nos intimamente. Anton, o guardião superior, rompeu os momentos de silêncio e apresentou-se, perguntando: sou Anton e esta é minha comitiva, atuamos em nome da Justiça Sideral. Estamos ao serviço do Cordeiro e aqui viemos para falar aos Daimons, os poderosos dragões. Podemos saber se são vocês os soberanos, o poder vibratório supremo, ou apenas seus prepostos. Novamente o silêncio. Um a um, os 6 seres nos olharam, como se sondassem nossas intenções. Em seguida, depois de um clima constrangedor, pronunciou-se uma voz inarticulada, algo mental, quase sobrenatural, não fosse o facto de sabermos que o sobrenatural não existe, enquanto um símbolo exótico se materializou, em luz vermelha com tonalidades alaranjadas. A voz fantasmagórica, talvez de natureza puramente mental, telepática, se fez entender: nosso nome é Legião. Somos muitos. Somos o poder vibratório supremo, dentro dos limites em que o poderoso nos encerrou. Pode nos chamar de Lúcifer, de Baal, Belial, Marduk ou qualquer nome que suas mentes desejarem associar a nós. Somos o alfa da civilização de vocês. Somos e existimos desde quando sua espécie ainda corria nas pradarias atrás de alimentos representados pelos animais extintos, formamos cidades, construímos impérios e, como ninguém, arquitetamos o formato atual de sua civilização. Estes, que você vê, fazem parte do concílio dos maiorais, pois nós todos representamos um império além dos limites de sua imaginação. Já destruímos mundos e dominamos, no anonimato, aqueles que se julgam senhores da escuridão. Nenhum poder no mundo escapa ao nosso domínio. Nada dentro dos limites do seu planeta está livre de nossa mão. A voz silenciou de repente, tão rápido como iniciou. E antes mesmo que Anton pronunciasse qualquer palavra, um a um, os seres ali presentes foram se apresentando, sem nos deixar brecha para falar: eu sou um Daimon necessário a todos os outros. Meu trabalho é extremamente especializado. Sou exímio conhecedor de ciência e tecnologia e tenho sob meu comando um exército de seres que me obedecem. São espíritos de diversas categorias, muitos encarnados que, naturalmente, não fazem parte do cortejo dos eleitos, do nosso grupo de maiorais, tampouco integram o Conselho Vibratório Supremo. Meus especialistas são mentores ou estão a par de todos os inventos e descobertas da humanidade encarnada. Mapeamos e dirigimos diversas invenções no mundo.
Envio meus colaboradores, através da reencarnação, no intuito de desenvolver tecnologias de ponta, principalmente na área da computação, a fim de dominar o panorama científico do mundo e manter as mentes dos encarnados ocupadas com os diversos avanços. Isso os faz, muitas vezes, distantes da realidade espiritual, do destino espiritual de suas vidas. Como número 7 sublinhado do comando, sem me fazer respeitar até mesmo pelo Supremo entre os maiorais. Constantemente recebo a visita do espírito de aparência feminina que você viu ao chegar, a embaixadora dos poderosos dragões. Ela é a ponte que nos liga ao maioral. Existe uma série de laboratórios espalhados na subcrosta, no abismo e mesmo na crosta, todos absolutamente controlados por mim. O número sublinhado 7 sublinhado do Invencível Concílio dos Dragões. Em cidades como Madrid, Milão, Roma, Barcelona, Amsterdão, Bruxelas, Londres, Paris, Copenhague, Budapeste, Praga, Viena, Tóquio, Pyongyang, Pequim, Nova Delhi, Nova York, Washington, Bagdá, Jerusalém, Kiev, Krasnoyarsk, Rio de Janeiro, entre outras metrópoles do mundo, mantenho minhas bases e laboratórios. Mas disso, os humanos encarnados, nem os suspeitam. O outro ser, muitíssimo parecido com o primeiro que falou, apresentou-se, dirigindo-se especialmente a Anton: sou perito em comunicação. Tudo que se refere às comunicações, desde livros à internet e ao desenvolvimento de novos meios de comunicação, está sob a minha supervisão, conforme determinação do nosso concílio. Sou um cientista por natureza, pois, desde a época da Lemúria, da Atlântida e da Suméria, orgulho-me de que todos os demais dragões dependem de mim em tudo de que precisam. Sou o mal verdadeiro, sem disfarce. O mal necessário. Desenvolvi um método particular para o mundo virtual, que os humanos tanto têm apreciado e com o qual estão fascinados. Um grupo de mais de 20 emissários meus está encarnado com o objetivo de desenvolver uma metodologia a partir da qual dominaremos multidões, adquirindo controle absoluto das organizações através da tecnologia e da comunicação. Trata-se de uma empreitada levada a cabo em conjunto com o número sublinhado 7. Um de meus ministros, um representante especial, está encarnado na Europa, a fim de desenvolver um software que possa oferecer segurança absoluta aos empresários e empresas. Porém, esse mesmo sistema significará o domínio de todos que dependam diretamente da internet, ou do tráfego de dados ao nível global. Somente com uma senha especial, fornecida pela nova ferramenta, as operações financeiras serão efetuadas. Assim, essa senha consistirá no selo de dependência das organizações ao serviço de nossa política. Em breve, o dinheiro em espécie sumirá definitivamente, dando lugar aos números e senhas, aos dígitos especiais que, ao mesmo tempo, controlarão as vidas das pessoas e monitorarão cada uma de suas transações financeiras e sistemas de comunicação. Essa tecnologia já está em andamento sob a nossa supervisão, e minha em particular, falou Daimon, especialista em comunicação e tecnologia. Prosseguia, sem o saber, o mundo dos humanos encarnados, a cada dia, fica mais dependente. No mais tardar, em 20 anos do tempo terrestre, segundo meus planos, o mundo será controlado diretamente pelos dragões, por mim pessoalmente, sem que os humanos o suspeitem. Alguns dos meus enviados já estão reencarnados, preparando-se para o advento da besta, do anticristo. Dando uma pausa, talvez para deixar-nos humilhados com a perfeição dos seus projetos, segundo pensava, olhou-nos com os mais belos olhos que já vimos algum dia, num misto de delicadeza, sutileza e fealdade, como também nunca vimos antes, não nessa proporção. E continuou, uma vez mais. Estou ligado diretamente aos avanços da rede global e tenho ao meu inteiro dispor todas as mentes desencarnadas que estejam sintonizadas com nossa política. É claro, sem que saibam que, atrás de seu orgulho e pretensões, nós os dominamos, a fim de que levem as últimas consequências, no mundo,
os progressos de comunicação por meio da internet. Aproveitamos a globalização para forjar, na Terra, um mundo virtual totalmente voltado para o controle das emoções humanas. Através de sites de relacionamento e de outros recursos de interação virtual, que seduzem os encarnados e lhes absorvem, cada vez mais, a atenção, deixam-se enredar numa teia, sem que saibam ou sintam que estão sendo mapeados, dirigidos e conduzidos por uma febre de virtualismo que graça no planeta, naturalmente patrocinada